Ativo louco. Vai. Tá gravando, chefe? Tá. Então ativo louco, então. E aí, gurizada, beleza? Sejam bem-vindos novamente à Mecânica 6mm. E hoje eu quero saber se tu tá preparado aí, né? Se tu tá cheio de paciência, porque hoje não é review de armamento, viu? Mas enfim, é sobre equipamento de airsoft e eu acho que tu vai gostar. Vamos começar então? Bueno, gurizada, hoje eu tô trazendo para vocês aqui uma placa de gatilho eletrônico que é o T238. Tu provavelmente já deve ter ouvido falar dele, né? Se tu ainda não conhecia esse daqui, tu certamente já ouviu falar aí do famoso Titan Gate, né? E enfim, o T238 veio para concorrer nesse mercado de placas de gatilhos eletrônicos, né? Porém, com um valor bem mais acessível do que o Titan Gate, né? Mas oferecendo aí também uma série de programações. Então, o que tu vai ver aqui no vídeo de hoje é eu ali na bancada tomando um suador para fazer com que essa placa do T238, que é para uma Gearbox versão 3, seja adaptada numa Gearbox versão 3, obviamente. Porque se tu acha que é só comprar coisa para Gearbox versão 3 que tu vai conseguir colocar numa Gearbox versão 3 sem ter que fazer nenhuma adaptação, meu amigo, tu estás redondamente enganado. Então, a partir de agora, tu vai ver a série de gambiarras que eu vou ter que fazer para fazer com que isso aqui funcione corretamente numa AK da Cybergun. E em outro momento do vídeo, né, a gente vai abordar um pouco, né, sobre as programações que essa placa aqui oferece. E então, a partir de agora, eu te convido para percorrer essa jornada longuíssima aí, que é fazer a instalação dessa placa de gatilho numa Gearbox. E tá aí o bicho fora da caixa, gurizada. Temos aqui o lado esquerdo e o lado direito da placa do T238. E com ele, né, acompanha essa série aqui de acessórios, dos quais a gente não vai utilizar aqueles que estão separados ali em cima, ó, que são esses dois conectores diferentes aqui, ó, que tem aquela mola ali, ó. Eles vão soldados nessa fiação menor que sai da placa do T238 ali, ó. E a gente não vai utilizar porque isso serve para um outro modelo de Gearbox, que é uma Gearbox mais ou menos versão 3 também, porém ela é uma Gearbox tipo toy, assim, ela é tão toy que ela chega a ser construída, né, em polímero, a casca da Gearbox, né? Então, como não é o nosso caso, a gente não vai utilizar. Assim como a gente não vai utilizar o plug ali, ó, a mini Tamiya, né, porque ele é o plug para bateria, tá? Tem os conectores ali, ó, que vão encaixados dentro do plug, mas ele é o plug para bateria. A gente não vai utilizar porque 99% das baterias aí, né, já vem com o plug mini Tamiya, tá? Então, aquele lá a gente não vai utilizar. Mas vamos utilizar o plug mini Tamiya e os conectores que vão encaixados dentro dele, né? Porém, o conjunto que fica na fiação da placa, tá? Também vamos usar, né, o termo retrátil, não só esse daqui, né? A gente vai usar em mais alguns pontos da fiação também. E também essas duas plaquinhas aqui, ó, de EVA, que servem, né, para fazer o amortecimento entre o encaixe entre as duas laterais da placa. Só por curiosidade, então, gurizada, eu vou aproximar aqui o lado direito da placa, tá? Aqui é a parte externa dela, né? E na parte interna aqui, ó, nós temos esses conectores e aqui alguns sensores, ó. Notem que aqui embaixo, esse último aqui, ó, é um sensor óptico aí, ó, tá? E essa é a lateral direita dessa placa aqui. E aqui a lateral esquerda, né, gurizada? Deixa eu aproximar ela para a gente dar um zoom aqui e observar com mais detalhe essa lateral da placa. A gente tem aqui, ó, os pontos de fixação da fiação, alguns componentes aí, né, da placa. Aqui, né, os receptores para os conectores que existem na outra lateral da placa. E aqui, ó, são botões bem pequenos. Eles é que são acionados pelo gatilho, tá? A peça mecânica gatilho, né? Ó, são botões bem pequenos mesmo. Aqui mais alguns sensores, né? E esse daqui é o que reage
em paralelo com aquele sensor que eu mostrei para vocês, né? Do outro lado da placa lá, gurizada. Então, mostrei aí as duas laterais, né? Só para a gente conseguir observar em detalhe os componentes dessa placa. Lembrando que essa versão aqui do T238 é a versão mais simples, tá? Inclusive, a designação na internet, né, a descrição, né, dessa placa é que ela é um MOSFET programável, tá? Existe uma outra versão mais completa, né, digamos assim, que vem com mais acessórios, vem com uma série de adesivos que tu aplica na engrenagem e também na placa seletora, né, da gearbox, que vão reagir com outros sensores ópticos, né, que vem na outra versão da placa, né? Mas enfim, essa é a versão mais simples, tá? Que eu estou mostrando para vocês aqui nesse vídeo, né? Existe a outra versão, né? Porém, essa daqui é a versão mais simples. E a instalação dela também é um pouco mais simples do que a outra, né? É complicado, mas é menos complicado do que essa outra versão mais completa. Eu vou tirar a caixa dele daqui, gurizada, porque eu quero mostrar para vocês qual é a gearbox que a gente vai utilizar para fazer a instalação do T238, tá? É uma gearbox convencional, aí, versão 3 da Cima Cybergun, tá? Essa gearbox ela já passou por todo o nosso processo de limpeza e também dos polimentos. Vocês vão ver que os polimentos dos trilhos da tablet e também do pistão aí, ó, estão com aquele espelhamento bonito aí, né? E é nela que a gente vai fazer o processo de instalação desse gatilho aqui. E uma das coisas mais importantes na hora de fazer a instalação desse tipo de placa de gatilho, né, é o encaixe dela na gearbox e também, né, a posição que ela vai ficar em relação à engrenagem Sector, né, justamente para que ela não sofra nenhum dano durante o funcionamento do armamento. Então, em relação aos encaixes da gearbox, tem um ponto que a gente tem que observar. Aqui, ó, na lateral direita da gearbox, pelo lado de fora, vai um conjunto de peças que faz o travamento da peça do gatilho, tá? Do gatilho mecânico, no caso, né? Ele vai encaixado aqui, ó. E essa outra peça vai encaixada ali, ó. E elas funcionam em conjunto, tá? Se a gente olhar dentro da gearbox, a gente vai ter aquela saliência daquela peça ali, ó, que fica pronunciada, né, no limite aí, ó, da casca. Ela não chega a vir para a parte de dentro. Ela fica no limite e fica funcionando nesse sentido aí, ó. Então, essa lateral direita aqui, ó, da placa do gatilho, ela vai ficar posicionada aqui. E a gente tem que tomar o cuidado de observar se o funcionamento daquela peça responsável por fazer o travamento do gatilho não vai pegar nela. Vocês vão ver que ela tá bem rente, né, à gearbox. E ali, ó, não pega. Vocês viram? Isso, né, para esse modelo de gearbox aqui, gurizada, da Cima Cybergun. De repente, alguma outra gearbox, talvez vocês tenham aí que fazer uma adaptação, né, que seria usinar, né, limar essa parte, gastar essa ponta que fica pronunciada para dentro da gearbox, justamente para que ela não pegue no lado direito da placa, que vai ficar encostada na casca da gearbox, no lado interno da casca da gearbox. E aqui, gurizada, na lateral esquerda da casca da gearbox, né, também foi feita uma pequena adaptação. Deixa eu trazer ela aqui perto, eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, né? E vocês vão ver que aqui, nessa furação aqui, ó, onde vai encaixado aquele eixo ali, ó, do gatilho, na parte de cima dela aqui, ó, vocês vão perceber que foi feito um desgaste, tá? Foi removido material dessa parte, justamente para que a placa conseguisse se encaixar com perfeição, porque ela não estava encaixando, tá? Deixa eu trazer aqui a lateral esquerda da placa.
eu vou colocar ela aqui e vocês vão ver que ela vai, ó, encaixar com perfeição. Agora sim ela tá bem encaixada. Deixa eu dar um zoom de novo. E aí aqui vocês vão conseguir entender, ó. Tá ali, ó. Justamente a parte que eu fiz a remoção de material, né? É justamente aonde estava pegando essa parte da placa e assim o encaixe dela não acontecia com perfeição. Lembrando, né, que isso aconteceu para esse modelo de gearbox aqui da Siemens Cybergun. De repente, algum outro modelo de gearbox, aí, versão 3, que vocês estiverem fazendo a instalação, vão ter que observar, né, para ver se não vai ter algum outro ponto também que vai precisar sofrer algum tipo de desgaste ou adaptação. Por exemplo, nessa mesma gearbox aqui, ó, a placa ela quase não encaixou aqui, ó, nessa saliência que tem da furação onde entra o parafuso que segura a alavanca de corte na engrenagem. Quase não encaixou, ela tá ali, ó, encaixou com perfeição, exatamente. Se fosse um pouquinho mais para frente, né, já não ia encaixar. E aí teria que conferir isso, né, fazer o desgaste ali daquela parte, justamente para que depois não tivesse nenhum problema de encaixe com a placa na lateral, nessa lateral da gearbox. E já que eu estava falando da alavanca de corte, aí, né, gurizada, é uma peça que deve ser desativada, tá? Então, a alavanca de corte vocês podem remover, né, da gearbox. Na verdade, a placa até nem cabe, né, se tu tentar deixar ela na gearbox. Então, ela não funciona mais depois que tu faz a instalação do T238. Assim como, obviamente, né, a unidade de gatilho convencional que vem na arma, tá? Sai também aquela mola que segura o carrinho do contato, né? E também a fiação original, né, gurizada? Porque a gente vai utilizar a própria fiação da placa do T238. E uma outra alteração que deve ser feita, né? Porém, ela não é feita na casca da gearbox, em nenhuma das laterais, tá? É a remoção dessa parte aqui, ó, dessa peça que atua junto com o gatilho, tá? Ela é encaixada aqui, ó. E essa parte aqui que parece uma barbatana de tubarão aí, ela deve ser removida, tá? Já vou mostrar para vocês o porquê. Então, vamos lá, já encaixei a lateral esquerda da placa ali na gearbox e agora eu vou dar um zoom aqui e vou aproximar ela para que a gente consiga entender por que a gente tem que fazer o desgaste daquela peça do gatilho. Lembram, né, desses dois micro botões que a gente tem aqui na placa, certo? Então, essas duas peças que compõem o gatilho, elas vão encaixadas ali, ó. E quando tu começa a fazer o acionamento do gatilho, aquela peça, ela pega ali, ó, no primeiro botão e aciona ele. E o correto é que o gatilho fosse até o final lá em cima e pressionasse o outro botão. Porém, ele não consegue chegar lá, porque o topo dessa peça, a barbatana de tubarão que a gente tem que tirar ali, ó, ela acaba pegando nesse componente aqui da placa. Então, é por conta disto que a gente precisa fazer a remoção dessa parte aqui, ó. Tá aí, gurizada, a adaptação foi feita, removemos aquela parte que parecia a barbatana de tubarão, né? Agora vamos encaixar esta peça junto com o gatilho e vamos encaixar esse conjunto de peças aqui na gearbox e vamos conferir, né, o acionamento dos botões da placa ali, ó. Então o gatilho ele começa o curso e aciona o primeiro botão e no final do curso agora, ó, aciona o outro botão também. Então, sucesso total. Obtivemos êxito aqui, né, com essa adaptação. Então, gurizada, a adaptação aqui daquela peça do gatilho já foi feita e agora a gente vai observar uma outra coisa que é importante, que é a utilização desses dois pedaços pequenos de EVA aqui que vão servir para fazer, né, o amortecimento entre o encaixe das duas laterais da placa, tá? Aonde eles devem ser colocados? Aqui, ó, espetados nesses três conectores, tá? Como assim? Deixa eu pegar um deles aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. E este rapaz vai entrar espetado mesmo, aqui, ó,
com cuidado, né, a gente vai levando o EVA em direção à placa, com uma leve pressão, até que o EVA seja rompido pelos conectores. Ó. E aí, depois que ele foi rompido, né, a gente pode usar uma ferramenta para auxiliar no encaixe do EVA aqui, ó. Então, ele se encaixa nesse ponto. E a outra parte, o outro pedaço do EVA, né, a mesma coisa, só que aqui nesses conectores. Aí, gurizada, o encaixe, né, dos pedaços de EVA já foi feito ali na lateral direita da placa, tá? E agora a gente vai dar uma conversada aqui sobre a fiação da placa do T238, tá? Lembrem que eu disse, né, que esses fios menores aqui, ó, eles podem ser removidos da placa. Então, eu vou fazer a remoção, né, desses fios menores aqui e vou fazer, né, o desenho da fiação pelo lado externo da gearbox, que é a posição correta que ele deve ficar. E aí a gente vai observar uma outra adaptação que a gente também vai ter que fazer. Então, gurizada, já fiz a remoção dos dois fios menores ali, que eu já tinha comentado com vocês, que não vão servir, né, para instalação nesse tipo de gearbox aqui, tá? E aqui a gearbox ela já está fechada, né, com o motor, né, dentro do suporte dele. E também aqui em cima a gente tem a placa de fixação superior da gearbox, tá? E ali dentro da gearbox nós temos a lateral esquerda da placa do T238 com a fiação já direcionada pela única saída destinada para a fiação ali na ponta. E agora a gente vai observar o seguinte, ó, deixa eu virar aqui o outro lado e vocês vão ver que a gente tem essa série de fios aqui, né? Porém, o fio que a gente tem que observar é esse que tem o conector que vai para o motor, tá? Notem que ele é um fio curto para o desenho que a fiação deve fazer nesse modelo de gearbox, porque a fiação que vem original nessa gearbox, né, o fio preto negativo que vai para o motor, ele percorre o seguinte caminho. Ele sai aqui, né, dessa mesma furação, vem aqui, ó, na ponta da gearbox, é desenhado lá na parte superior dela, desce aqui na lateral, passa por trás aqui, ó, do suporte do motor e é encaixado, então, aqui no borne destinado para ele, tá? Porém, notem que esse fio aqui, ó, que vem com o conector destinado para o motor, ele não percorre todo esse caminho, ele para aqui, ó. Por quê? Tá? Porque essa placa aqui, originalmente ela foi feita para aquela gearbox que utiliza aquelas peças lá que eu disse para ti que a gente não vai utilizar. E aí, né, a conexão com a fiação do motor, ela é feita por baixo daquela gearbox lá que eu comentei com vocês, que não é esse caso, tá? Então, por baixo dá, ó. Ele viria por aqui e, né, entraria certinho ali no borne destinado no motor. Mas, no nosso caso, a gente não tem como fazer esse caminho para esse modelo de gearbox. A gente tem que fazer o caminho lá por cima. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar esse outro fio preto aqui, ó, mais comprido, original da placa mesmo, né? Só que ele é destinado para o conector do Mini Tamiya que fica fixado na fiação. Porém, eu vou usar ele porque, né? Notem só, ele vai sair daqui, né? Vai passar na frente da gearbox, vai ser desenhado na parte superior dela, ele desce aqui pela lateral, ó, passa pela parte traseira do suporte do motor e ainda sobra um pouquinho no momento em que ele chega aqui nesse borne, tá? Então, né, eu vou fazer a troca de posição dessa fiação aonde ela é soldada na placa. Esse que tem o conector do motor e é mais curto, eu vou trocar de posição com esse que é mais longo, porque a conexão dentro da placa, ela é destinada certinha para cada um deles, tá? Não adianta simplesmente eu tirar esse conector daqui e colocar lá na ponta daquele fio mais comprido, plugar ele ali no motor e fazer o sistema funcionar, porque não vai dar certo. Então eu vou ter que inverter, né, a soldagem dos fios ali dentro da placa, né, justamente para que eu consiga aproveitar o fio
mais comprido, né, para fazer esse caminho que eu mencionei com vocês. E isso vai poder ser feito porque esse fio mais curto aqui, ó, ele vai acabar sendo destinado para o conector mini Tamiya lá, ó, que eu expliquei para vocês, né, que nesse modelo de gearbox, né, ele ficaria aqui em cima, aqui, ó, na gearbox. Então dá certinho a medida que ele precisa ter, ó. Então essa é a adaptação que a gente vai ter que fazer na fiação. Além disso, né, a adaptação aqui do fio positivo, né? Esse fio mais fino aqui, ó, ele também, né, vai fazer esse caminho superior, porém ele para aqui nesse ponto e ele é direcionado no mesmo sentido daquele fio curto negativo que eu mostrei para vocês que vai para a bateria. E esse fio mais grosso aqui, ó, é o que vem para o motor, tá? Ele é encaixado aqui no caso, né? E ele também é desenhado aqui na lateral e vai ser direcionado ali para a parte de cima. E inclusive ainda vai sobrar um pedação de fio, porque ele é bem comprido. Eu sei que aqui tá meio complicado de vocês entenderem, né? Mas quando eu fizer essas adaptações, eu vou voltar com elas já prontas, né? E aí a gente vai conseguir visualizar isso de maneira melhor. Aí, gurizada, deu trabalho, mas tá pronto esse troço agora, tá? Deixa eu trazer a gearbox aqui para vocês conferirem como ficou a fiação desenhada, né? Ao redor de toda a estrutura da gearbox aí, ó. Ficou exatamente o mesmo desenho que tem na fiação original, que vem nessas AEGs, né? Com gearbox versão 3. Então, notem, né, que aqui na ponta da placa, ó, tem na saída ali, ó, deixa eu dar um zoom aqui, são 3 fios, tá? São 2 fios negativos, né, de um calibre mais grosso, vamos dizer assim, e um fio vermelho mais fino. E aí eles foram desenhados, né, aqui na frente da gearbox, na parte superior ali, até esse ponto, né, porque eles vão aqui, ó, já direcionados para o conector. E aqui é a outra parte da fiação, né, que é composta por 2 fios do mesmo calibre, daí no caso um vermelho, né, e um preto, né, que vão aqui para o motor, correto? Notem, né, que eu já fiz a proteção de toda a fiação com termo retrátil. E eu recomendo drasticamente, gurizada, que quem for fazer a instalação de qualquer tipo de gatilho com placa eletrônica, ou até mesmo quando for fazer a preparação em qualquer armamento, né, sempre podendo isolar o máximo, né, a fiação, façam isso, tá? Porque o termo retrátil, ele mantém um desenho firme da fiação. Vocês veem, né, ainda mais que esse fio aqui, que é um fio de silicone, né, se ele não tiver firme, na hora que tu vai montar ou desmontar a gearbox no corpo, o fio pode acabar pegando em alguma quina, né, e aí, enfim, pode acabar mastigando ele e expondo uma parte que provavelmente vai acabar gerando algum curto. Então, o termo retrátil, ele serve para fazer toda essa proteção, tá? E o mais importante que a gente tem que lembrar aqui, gurizada, é que eu, para poder aproveitar a própria fiação, né, que veio na placa mesmo, né, lembre, né, que eu fiz a troca da posição dos fios negativos ali dentro. Eu vou dar um zoom aqui, e aí eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Esse fio que agora está aqui nessa posição, antes ele era lá dentro. Ele era esse de cima aqui, ó. Porém, como eu comentei com vocês, né, um era mais curto, o outro era mais longo, e aí eu vi que dava para aproveitar, então eu fiz essa troca, né. Aquele lá que era aqui, né, acabou indo para lá, e esse daqui, que era lá, veio para cá. Tá? Então, refiz as soldas nesses pontos aí da fiação, né, para que o desenho ficasse o mais contínuo possível, né, sem que a gente tivesse que fazer nenhuma emenda na fiação. E isso colabora para a resistência da transmissão de energia, né, enfim. Então, deu trabalho, mas
eu acredito que essa é a melhor maneira de fazer o desenho, né, da fiação elétrica na estrutura da gearbox. E vocês já conseguiram perceber que sobrou fio aí, né? A gente tem um pedaço grande aqui, ó, do fio vermelho mais grosso, né? Um pedaço um pouco menor, mas também comprido, né, do fio vermelho mais fino. E do fio preto, né, o fio maior no caso, tá? O que se liga até o motor aqui, ó, de maneira contínua, sobrou esse pedacinho pequeno aqui, ó. Do outro fio preto, né, mais curto aqui, não sobrou nenhum pedaço, tá? Ele deu na medida, exatinho, para esse desenho de fiação aqui. E vocês viram também que aqui tem os dois conectores, né, que vão para o motor, tá? E eles são os que vieram originais junto com a placa e a fiação do T238 aí, tá? Eu tive que fazer a substituição, gurizada, porque eles não estavam encaixando de maneira completa aqui nos bornes do motor, tá? Então eu tive que fazer essa substituição. Para quem for fazer a substituição aí também, aliás, para quem for fazer a instalação, né, dos gatilhos T238, observem isso também, tá? Para ver se a conexão vai ser plena, né? Vai ser total, né? Porque esses daqui originais, ó, eles iam só até um ponto, mas não chegavam até o final e não davam um encaixe que deixavam eles firmes, tá? Então, por isso, eu tive que fazer a substituição. E por falar em conector, né? Mantivemos aqui, né, o Mini Tamiya, que vem originalmente junto com essa placa, né? Até porque a bateria do proprietário, né, tem Mini Tamiya aí também e ele vai querer manter. Mas, né, se o pessoal quiser, né, por capricho, eu acho que vale muito a pena, né, trocar e colocar o Diam, né. E também, né, quem quiser também daria para usar o XT60, porém esse daqui ele é mais trambolho, né, ele é bem maior, né. Não é qualquer lugar que vai acomodar ele bem aí, né, na parte interna dos armamentos, ainda mais com as fiações e bateria tudo junto, né. E agora, gurizada, mais duas dicas que eu quero dar para vocês, tá? Notem que aqui na placa, ó, a gente tem esse parafuso que anteriormente fixava no lugar a alavanca de corte, né? E agora ele é responsável por fixar a placa do T238 na parte interna da gearbox. Porém, essa placa ela já vem com a furação para receber aquele outro parafuso de fixação que pode ser colocado ali, ó. Assim como a gearbox também, tá? Essas gearbox versão 3 aqui da Cima, Cybergun, elas já vêm com a furação, porém elas não vêm com esse parafusinho aqui, ó, no contato original do gatilho dela, tá? Então, vocês teriam que encontrar esse parafuso na medida correta, né, para colocar ele aqui fixando a placa na parte frontal dela e assim, né, manter ela bem mais firme dentro da gearbox. E a outra dica é aqui na fiação, gurizada. Notem que esse fio aqui, ó, quando ele for soldado nessa parte de baixo da placa, o ideal é soldar ele voltado para trás, tá? Porque se soldar ele voltado para frente, a placa não vai encaixar no lugar, porque logo aqui, ó, a gente já tem essa parte da estrutura da gearbox, aonde o fio ficaria batendo ali e a placa não iria encaixar, ou até iria encaixar, mas tu ia ter que fazer uma torção muito forte no fio e poderia acabar quebrando a solda ou quebrando até o próprio fio, né? E então, né, o ideal seria fazer a solda com a fiação direcionada para trás e aí a partir desse ponto aqui, né, faz essa curva nela e destina ela para furação da gearbox, onde ela tem que passar lá, ó, tá? E aí dessa maneira tudo vai ficar bem encaixado e bem firme. E aqui, gurizada, mais um take antes de fechar, tá? As peças já estão todas no lugar aí, como vocês podem observar. E eu quero que vocês vejam aqui, ó, o quanto o espaço aqui dentro ele é limitado, ó. Então tem que tomar muito cuidado na hora de remontar as peças para não danificar nenhum componente da placa, né? Ali, ó, a gente tem a mola do gatilho, né? Que ela deve ser encaixada primeiro, tá?
na gearbox, e aí depois sim, tu vem com o gatilho e essa outra peça aqui, né? Aquela que a gente fez o desgaste da parte superior dela, né? E para vocês verem também aqui, ó, o quanto é importante a fiação na frente da placa aqui, ó, ficar desenhada nessa disposição, porque, deixa eu iluminar um pouquinho melhor aqui, porque aqui, ó, na frente da placa, logo acima aqui, ó, tem a mola da tablet plate, né? Então, tu imagina se as soldas forem feitas de maneira que fique algum fio aqui, ó, nessa parte aqui embaixo, muito próximo da mola, durante o funcionamento da tablet plate, né, pode acabar mastigando aí um dos fios, né, se eles não tiverem bem posicionados como eles estão aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês. Tá? Agora então, gurizada, eu vou encaixar, né, o outro lado da placa e também fechar a gearbox. Aí, gurizada, a gearbox está fechada, né, com a placa lá dentro, né, e as duas laterais da placa, né. Aqui vocês já vão conseguir observar, né, a função que faz aquele pedacinho de EVA que deve ser colocado nos dois bornes, né. O outro pedaço de EVA ele está mais perto do gatilho ali dentro também, né, mas ele serve como um amortecedor, né, que vai manter a lateral direita da placa, né, forçada contra a casca da gearbox, né? Assim como a lateral esquerda também deve ficar, né? Bem fixa, rente à parte interna da gearbox ali, tá? E aí depois que tudo foi encaixado, né, coloquei os parafusos aí na gearbox e aí fui conferir o funcionamento do gatilho, né? E aí aqui, ó, tem, deixa eu dar um zoom aqui. Tem aqueles dois botões bem pequenos da placa, pessoal, que eu mostrei para vocês em detalhe aquela hora, que é aquele botãozinho pequeno ali, ó, e aquele outro ali, ó. Ali, ó, dá para ver a pontinha dele, tá? Aí agora eu vou pressionar o gatilho e vocês vão ver que aquela peça do gatilho lá, o responsável por fazer o acionamento, ela passa do lado do botão, ó, ao invés de pegar em cheio nele, né, e fazer ele ir para trás e assim acionar, né. E o outro, a mesma coisa. Vocês vão ver que chega naquele ponto e aí a peça, ao invés de pegar certinho no botão, ela acaba pegando na lateral dele. E, enfim, os botões não estão sendo ativados. Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer, né? Por conta dessa distância que a gente tem aqui, ó, pelo fato de não ter material aqui nessa parte dessa peça aqui, né? É que o acionamento dos botões não acontece. Então, eu vou abrir a gearbox novamente, né? E vou acrescentar um material plástico, né? Eu vou cortar uma chapa de PVC, né? E vou colar ela aqui nessa lateral dessa peça. Daria para fazer um shimming dessa peça aqui, que seria colocar uma arruela de regulagem desse lado, para deixar ele um pouquinho mais pressionado no sentido dos botões ali. Porém, a peça ela iria pegar só na pontinha do botão, entendeu? Ela, mesmo assim, daria chance de, com o tempo, algumas vezes ela não fazer o acionamento dos botões. Então, por isso que eu vou optar por fazer esse acréscimo de material aqui em cima dessa parte em aberto, né, para que, né, o acionamento dos botões aconteça da maneira correta. Já volto para mostrar para vocês como eu vou fazer isso. Então, gurizada, antes de fazer essa adaptação, eu quero mostrar para vocês a peça, né? Vocês já conseguiram perceber, né, que era essa aqui a peça. E deixa eu dar um zoom aqui para mim mostrar aonde a adaptação ela vai entrar. Então, eu vou colocar um pedaço
de material aqui nesse espaço aqui, ó, tá? Só que primeiro eu vou fazer um rebaixo aqui, ó, desse alto relevo dessa letra que foi gravada aqui nessa peça, né? Para que toda essa superfície aqui fique no mesmo nível para que eu consiga colar aquele pedaço de PVC que eu comentei com vocês. Já volto aí. Tá aí, gurizada, fiz o desgaste, né, do relevo daquela letra que tinha sido injetado junto com essa peça, né? E esse daqui é o pedaço da lâmina de PVC que eu vou utilizar para acrescentar material nesse espaço aqui, ó. E aí vocês vão ver que ele é exatamente da medida que a gente precisa para conseguir fazer o encaixe dele ali. Então agora eu vou recortar, né, ele bem nesse formato que a gente tem livre aqui nessa peça, e eu já volto aí para mostrar para vocês como vai ficar. Tá aqui então, gurizada, o pedaço de PVC eu já fiz o recorte dele, né? Ele vai se encaixar aqui, ó, nessa parte, né? E vocês vão perceber que existe uma sobra que se estende aos limites da peça de metal, né? Isso aqui é proposital, tá? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou lixar um pouco mais essa parte aqui, lixar a parte que vai ficar em contato com essa peça, e vou colar uma na outra com o bom e velho Super Bonder, tá? E aí depois eu venho para mostrar para vocês o próximo passo. Então, gurizada, agora eu colei ali, né, a peça de PVC, eu já fiz o desgaste arredondado para ela encaixar ali, né? E aí, olhando por cima, vocês vão ver que ela é quase da mesma medida. Obviamente, depois, né, a gente vai ter que dar uma trabalhada aqui, né, com uma lixa, para deixar ela exatamente no mesmo formato. Mas eu quero mostrar para vocês, né, que como ela está colada com o Super Bonder aqui, eu fiz um furo ali, ó, bem pequeno, tá? Com uma broca bem fina e uma micro retífica. E eu cortei um prego também, que é exatamente na mesma medida daquele furo ali, ó, e ele vai entrar como um pino para calçar e dar mais firmeza para a placa, tá? Porém, na hora que eu for aplicar ele aqui, ele vai ter que ficar no limite interno ali, ó. Ele não vai poder passar para o lado de dentro, né? E, obviamente, né, uma ponta dele vai ficar pronunciada para fora aqui, mas como a gente já vai ter que trabalhar com as lixas, né, para fazer o formato correto da peça, eu também vou aproveitar e lixar ele, mas enfim, vai ter um pino ali que vai ser mais um sistema para deixar firme, né, uma segurança a mais aí, né, além da cola que foi aplicada entre as duas peças. Já volto para mostrar para vocês como vai ficar. E aqui, gurizada, o pino ele já foi aplicado, tá? Eu coloquei uma gota de Super Bonder ali também antes de enfiar ele na furação, né? Tomei o cuidado de não deixar ele atravessar para o lado de dentro da peça ali, né? Justamente para que o gatilho continue funcionando aqui dentro. Porém, escorreu o Super Bonder ali e um pouco de limalha de ferro que, enfim, né? Vai ter que ser limpo, né? Vai ter que ser desgastado também. E aí agora, né? Eu vou trabalhar com as lixas, as bordas da peça aqui e também a parte superior dela, né? E também desgastar o pino. Já volto para mostrar como vai ficar. Pronto, gurizada, tá aqui, ó. Aí já está a peça de PVC colada, né? E com o pino atravessado e também com o acabamento pronto, né? Se a gente olhar de perfil, ó, vocês vão ver que ela tá no limite ali, né? Aqui em cima também a gente consegue observar melhor, deixa eu aproximar aqui. E os desgastes, né, estão acompanhando o formato da peça, certo? E na parte interna ali também, ó, o pino ele não atravessou, né, porque ali, ó, vai encaixado essa parte do gatilho, então ele tem que correr solto lá dentro. Então os encaixes estão perfeitos, tá? E aí agora a gente vai montar na gearbox de novo, né? Para ver isso aqui funcionando. A gearbox fechada, então, né, gurizada? E vamos dar uma olhada como ficou essa adaptação, né? Deixa eu dar um zoom aqui. E ali tá a peça em PVC, né? Que foi acrescentada nessa peça aqui, ó, tá? Notem que ainda sobrou uma distância, ó, até a parte interna da gearbox, né? Então, isso é muito bom porque o funcionamento do gatilho
tá correto, ó, sem atrito nenhum, funcionando perfeitamente. E em relação ao acionamento dos botões da placa, que era o que não estava acontecendo, né? Tem aquele primeiro botãozinho ali, gurizada, vamos dar um zoom nele aí, ó. Ó. E agora ele está sendo acionado. E o outro botão ali, tá o dentinho dele, ó. Também está sendo acionado. E o principal é que o funcionamento do gatilho está ocorrendo de maneira perfeita. Então, sucesso total nessa adaptação. E antes de eu botar a bateria aqui, né, e testar, né, para ver se essa placa de gatilho está funcionando corretamente, uma coisa não menos importante que a gente tem que lembrar, gurizada, é sobre o shimming das engrenagens, tá? Principalmente, né, a regulagem de altura da Sector Gear, né? Deixa eu dar um zoom aqui, porque a gente não pode esquecer que ela funciona muito próxima da placa e dos seus sensores, ó, tá? Existem sensores aí, ó, em ambos os lados, né, da placa desse gatilho eletrônico aqui, né? Então, além do shimming da Sector, né, ter que ficar bem firme e justo, né, a regulagem de altura dela, né, em relação aos componentes da placa, também deve ser feita com muito cuidado para que a gente não tenha problema durante o funcionamento do armamento. Bueno, gurizada, vamos plugar essa bateria aqui e vamos escutar o estouro. Essa aqui é uma bateria LiPo 7.4 que veio junto com esse armamento aqui, tá? E aí agora eu vou plugar os conectores, né, para fazer o teste, né? Ó, já temos um bom sinal aí. Na verdade, tivemos 3 sinais aí, né? A placa emitiu ali 3 bips, né? E, bueno, vou apertar o gatilho então. Ó. Temos o semi-automático. Tudo funcionando perfeitamente aí. Olha que legal, gurizada. Notem a Sector Gear ali, ó. Vocês vão ver que ela para sempre na mesma posição, ó. E eu já percebi também que o muzzle ele também fica todo estendido. E aqui por essa abertura aqui na lateral da gearbox a gente consegue ver o pistão lá dentro, ó. Ele também para sempre lá na frente com a mola totalmente estendida. A mola não fica com aquela meia compressão que nem nas AEGs convencionais, né? Então isso já é um ponto positivo aí, né? Porque, enfim, a mola ela fica totalmente relaxada no final do disparo, né? Enfim, gurizada, tá funcionando aqui, né? Só que agora a gente vai para o próximo passo, né? Que é ver a placa seletora, né? Dessa gearbox, que é essa daqui, né? A gente tem que ajustar a posição dela para que ela pressione aquele pequeno botãozinho que tem aqui pelo lado de fora, ó, que é responsável por fazer a arma funcionar no full, né? Para ela sair do semi e funcionar no full. Então agora eu vou aplicar aqui a placa seletora para a gente confirmar, né? Se ela está fazendo o acionamento daquele pequeno botão ali. Bueno, net, eu nem precisei colocar a gearbox no corpo do armamento e eu já consegui identificar algumas coisas que eu quero te mostrar. Primeiro eu quero que tu veja que eu já fechei completamente a gearbox, né? Eu coloquei essa tampa aqui, ó, que protege o funcionamento da Sector Gear e agora também protege, né, ambos os lados da placa do T238 e os componentes que a gente tem aqui nesse ponto. Também, né, coloquei a placa de fechamento superior da gearbox, né, e ela também segura a fiação aqui, né, numa posição mais firme, né, nessa parte de cima da gearbox. Temos aqui também já a placa seletora da gearbox instalada nos trilhos próprios para ela. E aqui do outro lado a gente tem o conjunto de peças que faz a placa seletora da gearbox se movimentar para frente e para trás. E também temos aqui a placa seletora de disparos do armamento, que nesse caso é uma AK com essa gearbox versão 3. Tá? A gente tem que entender o seguinte, ó. Essa regulagem que essa placa seletora aqui oferece, ela tem 2 momentos máximos. Tá? Um deles é aqui em cima.
aonde a gente tem a posição travado na AK. Notem que o gatilho não funciona. E a outra posição máxima é aqui embaixo, ó, onde na AK, normalmente a gente tem selecionado o semi-automático, certo? E no meio do caminho, mais ou menos aqui, assim, ó, nas plataformas AKs, né, a gente tem o full, o automático, certo? Porém, gurizada, eu vou deixar ela na posição travada, no máximo aqui em cima, certo? E vamos dar uma olhada aqui na placa seletora da Gearbox, ó. Ela tá travada, o gatilho não funciona, certo? No meio termo aqui, ó, que seria o full, notem que o gatilho funciona, porém a placa ela não chegou a encostar e assim, né, acionar o botão que vai fazer o full funcionar ali, ó, certo? Quando a gente coloca mais para baixo aqui, ó, no momento máximo, aqui embaixo, a placa seletora de disparo, mesmo assim, ó, a placa seletora da Gearbox ainda fica distante do botão que vai fazer o acionamento do full, correto? Então aqui a gente já percebe duas coisas, né? Eu vou ter que fazer uma adaptação aqui nessa placa, né? Nesse espaço que tem aqui, ó, em aberto, né? Eu vou ter que acrescentar um material ali para que esse acréscimo de material faça a pressão no botão e acione ele, né? E outra coisa também que a gente já percebeu, gurizada, é que assim, ó, essa Gearbox, né, num primeiro momento, ela vai funcionar da seguinte maneira. Ela vai ter o travado, aqui no meio do caminho, por mais que eu faça esse acréscimo de material aqui, ó, ele ainda não vai ter chego ali em cima do botão, e a gente vai ter o semi, né, sendo que numa AK convencional era pra gente já ter o full, né, e aqui embaixo, né, que era para ter o semi-automático, né, aí a gente vai ter o full. Vai ser invertido as posições da seleção de disparo. Isso num primeiro momento. Por quê, né? Porque essa placa do T238, através das regulagens que ela tem, tu consegue selecionar também isso, né? Aonde antes do botão ser pressionado, ele entende que o armamento tem que funcionar no full. Tu consegue programar isso. E depois do botão ser pressionado, aí sim ele vai funcionar no semi-automático. Então, dessa maneira, somente regulando, né, a placa do gatilho, a gente vai ter o mesmo funcionamento do seletor de disparo do AK convencional, né? Se não, num primeiro momento, né, vai ficar invertido. A gente vai ter o travado lá em cima, o semi-automático na primeira seleção e o full na última seleção aqui embaixo, ok? Então, agora, gurizada, eu vou fazer esse acréscimo de material aqui na placa para que aquele botão ali seja pressionado e aí eu já volto para a gente ver como é que ficou. Perdão, gurizada, me esqueci de te mostrar aí, ó, eu vou conectar a bateria aqui, tá? Só para a gente confirmar aquelas posições de seleção de disparo e o funcionamento, tá? Então, tá aí, né? Foi selecionado aqui o modo travado, nesse caso a arma não dispara. Num primeiro momento, que seria o meio termo, que numa AK convencional entraria o full automático, né? A gente tem o semi-automático. E no momento máximo aqui embaixo, ó, que entraria o semi-automático num AK convencional, né? Porém, se a placa fosse um pouquinho maior e pressionasse o botão, ela já entraria no full aqui, ó. Mesmo assim, né? Fica funcionando o semi-automático. Então, essa Gearbox, até o presente momento, ela não tem o funcionamento do full, né? Por conta desse espaço que a gente tem em aberto, né? Que não faz a pressão daquele pequeno botãozinho lá. Então, agora sim, tá? Eu vou fazer essa adaptação e eu já venho te mostrar como vai ficar. Então, primeiro passo, o que eu vou fazer, tá? Como eu tenho que acrescentar material aqui nesse espaço aqui, ó, eu vou utilizar a mesma chapa de PVC que eu utilizei para fazer aquela adaptação do gatilho, porém, aqui eu colei duas, tá? Uma em cima da outra para mim ter a medida que eu preciso, né? Para fazer esse encaixe ali, ó. Correto? Então, eu já tenho as duas aqui coladas, né? E agora elas vão entrar nesse ponto aqui, ó. Correto? Porém, obviamente, antes, né? Eu vou trabalhar elas aqui para deixar elas com o encaixe perfeito para caberem, né? Aqui nesse espaço da placa seletora da Gearbox. E eu ainda assim, ainda vou fazer um recorte ali para que esse encaixe fique mais firme, digamos assim, né? Durante o funcionamento da placa seletora.
Já venho te mostrar aí como vai ficar. Tá feito, gurizada. Deixa eu dar um zoom aqui, né? E aí vocês vão perceber o que eu fiz, ó. Lembrem que aquele recorte ali em cima, ali, ó, não tinha, tá? Eu criei ele justamente para que ele sirva de calço, né? Para manter essa peça aqui mais firme. E aqui, né? É aquela chapinha de PVC que, como a que eu tinha era muito fina, eu colei as duas, né? E trabalhei elas para deixar na mesma medida daquele espaço que foi criado. Deixa eu só colocar no lugar esta moça aqui, porque ela entra sob pressão, tá? Obviamente ela vai ser colada, né? Mas enfim, aqui tu já entende como ela ficou. E aí no outro lado, né? Aqui ela vai ter que ficar no limite para baixo. Aí, ó. Aí agora eu vou colar ela no lugar, né? Deixar ela fixa no lugar. E aí a gente vai ver como vai ficar o funcionamento da gearbox. Entra. Ó, lá tá ela, né? A placa seletora já com a adaptação. Vamos conferir o funcionamento. Vamos plugar a bateria aqui. Ó, já deu os 3 bips aí para dizer que tá pronto, né? Lá em cima, lá, ó, a posição travado, né? O meio do caminho, que seria o full automático, mas, né, por conta da programação dessa placa, primeiro vai entrar o semi. Temos o semi. E aqui embaixo, né, olha aí, ó. Ó. O full. Aqui, o semi. E aqui embaixo, o full. E aqui, o travar. Bueno, gurizada, a princípio, aqui, né, fora do corpo da arma tá funcionando. Agora eu vou adaptar no corpo da arma para ver se ela vai continuar se comportando dessa maneira, que é o que a gente espera, né? Gearbox dentro do corpo do armamento aqui, tá, gurizada? E agora a gente vai fazer o teste, né, do seletor de disparos dessa AK. Eu vou usar minha bateria Life 9.9 aqui, deixa eu plugar ela. Ó, deu os 3 bips ali, né, dizendo que tá pronto, que tá tudo ok. E aqui, o seletor de disparos está na posição travado. Então, o gatilho não responde. Quando a gente começa a levar a alavanca seletora para baixo, o primeiro modo de seleção que normalmente uma AK apresenta é o full, né? Ela já entra no automático. Porém, né, por conta da programação original da placa do T238, nessa posição aqui a gente vai ter o semiautomático. Aí, gurizada, o semiautomático funcionando perfeitamente. Deslizando o seletor de disparos até lá embaixo, na posição final, numa AK convencional a gente teria sim o semi daí, né? Porém, por conta dessa programação original da placa, a gente nessa posição aqui vai ter o full. Aí, gurizada, o full funcionando perfeitamente também. Então, né, voltando aqui para a posição central, né, que no meio a gente tem o semi. E aqui em cima aqui, o travado, né, o safe. Então, fechou, né, gurizada? Sucesso total. Mostra que todas as adaptações que a gente fez, né, funcionaram corretamente. A placa, né, está respondendo, né, em cada modo de seleção. Porém, né, a seleção de disparo está invertida em relação ao que um AK normalmente oferece, tá? Porém, agora eu vou montar todo esse armamento aqui e a gente vai falar um pouco sobre os modos de programação que o T238 oferece. E vocês vão ver que tem como inverter essa seleção aqui de disparos e a gente vai conseguir colocar, né, nesse armamento aqui a seleção de disparos original que ele deve ter. E tá montado o bicho, gurizada. Pra ti que não conhece, esse daqui é o AK AIMS da Cybergun. É o AK romeno da Cybergun, né? Eu acho linda essa arma, gurizada. Eu sou apreciador de AK, né? Então eu sou suspeito pra falar. Mas enfim, o troço é bruto, né, tchê?
É um troço tão raiz que parece um palanque de alambrado, né? De tão rústico que é. Mas enfim, voltando, né? Hoje a gente está falando, né, da placa do T238 que está instalado aqui dentro dessa AK, né? E tem que lembrar que com a chave seletora de disparos, né, aqui nessa posição o gatilho fica travado, né? Quando a gente começa a fazer o movimento dela, o primeiro modo de seleção, né, deveria ser o automático numa AK convencional. Porém aqui a gente tem o semi. Ok? Olha o blowback. E lá embaixo, no final do curso da placa seletora, né, numa AK convencional era para ter o semi e aqui a gente tem o full. Credo, né, tchê? E aqui no meio, o semi-automático e aqui em cima, o safe, o travado, né? Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre como tu acessa os modos de programação da placa do T238. Então, gurizada, a AK ela já está sem a tampa superior aqui de proteção, né? E notem que a bateria está desconectada. E a partir desse momento eu vou te ensinar um dos modos de tu acessar a configuração de programação dessa placa. O que tu vai fazer? Tu vai ter que colocar o seletor de disparo da AK no full, lá embaixo, tá? E aí nesse momento tu aperta e segura o gatilho. E depois disso, tu vai fazer a conexão da bateria. Esses 2 bips significa que ela entrou no modo de programação. E a partir de agora, tu vai escutar uma série de bips. E cada série de bips corresponde a um dos modos de programação que essa placa oferece. Ou seja, ela vai dar de 1 até 9 bips, né, de maneira pausada, né? Quando ela der 1 bip, significa que ela está oferecendo o primeiro modo de programação. 2 bips, o segundo. 3 bips, o terceiro, até 9 bips, tá? E aí, quando tu quiser acessar um desses modos, tu vai apertar o gatilho novamente. Por exemplo, primeiro modo, segundo modo, quero acessar o terceiro modo. Segura o gatilho, ele dá um bip, e aí tu entra no modo de programação. E cada modo de programação vai emitir também uma série de bips para cada subprogramação daquele determinado modo de programação. Ficou difícil, né? Enfim, agora eu vou explicar isso melhor para ti. Pode trazer a folha para essa gurizada aí, Michel. Isso, segura ela um pouquinho mais para trás aqui. Então, gurizada, esses daqui, ó, são os modos principais de programação. E notem que cada um deles oferece aqui, né, subprogramações. Ou seja, digamos que tu quer entrar no primeiro modo, que é referente à proteção de bateria, tá? E tu quer colocar uma proteção para a bateria 11.1 que tu vai utilizar nesse armamento. Quando a placa, no modo principal de programação, emitir um bip, tu vai segurar o gatilho. E aí ela vai entrar nesse modo de programação, né? E a partir de então, ela vai emitir uma sequência de bips referente a esse número aqui, ó, de cada subprogramação. Ou seja, ela vai emitir um bip para 7.4, 2 bips para 11.1, 3 bips para 14.8 e assim sucessivamente. Como tu quer para 11.1, né? Quando ela emitir 2 bips, tu vai lá e confirma segurando o gatilho novamente. E aí a placa vai confirmar que tu programou isso, né? Emitindo 2 bips pausados. E assim está feita a programação desse modo aqui. E aí a placa ela para de emitir sinais sonoros, né? E se tu quiser programar qualquer um desses outros modos de programação, tu vai ter que fazer todo aquele passo a passo de acesso aos modos de programação novamente. Ou seja, tu vai ter que desconectar a bateria, deixar a arma com o seletor lá no full, né? Segurar o gatilho, conectar a bateria de novo para que ela acesse os modos de programação e assim
tu acesse o outro modo de programação que tu vai querer optar por qualquer dessas opções que ele vai oferecer. Tá, beleza? A partir de agora, então, eu vou trazer um exemplo prático, né, para que fique mais fácil de tu compreender isso daqui. Muito obrigado, Michele. Então, gurizada, vamos lá, tá? Essa AK aqui, ela tá com a programação original que veio na placa do T238, tanto que aqui, ó, na primeira posição, nós temos o semiautomático normal, certo? Então agora eu vou acessar o modo de programação, desconectei a bateria, coloquei o seletor lá embaixo no full, segurei o gatilho, conectei a bateria novamente e vai entrar no modo de programação. Entrou. Dona Michele, o que eu quero é programar a minha AK com a seguinte configuração. Enquanto ela estiver selecionada aqui para o semiautomático, ao invés de eu ter um disparo normal, eu quero configurar nela o modo binário. Como é que eu faço? 2, na configuração agora principal, e depois 2. Ou seja, na configuração principal, 2 bips, né? Isso. 1 bip, 2 bips, segura o gatilho. Acessou a programação. A partir de agora, então, 2 bips. 2 bips. Segura o gatilho. Confirmou a programação. Ou seja, a partir deste momento, no seletor aqui, ó, enquanto ele estiver posicionado no semi-automático, ao invés de eu ter aqui o semi-normal, a partir de agora é para mim ter o modo binário, que é aquele no qual, quando tu aperta o gatilho, ela dispara, e quando tu solta o gatilho, ela dispara também. Que programação legal, né, gurizada? Enfim, essa é uma das programações, tá? Então, gurizada, vou entrar de novo no modo de programação. Seletor lá embaixo, no full, no caso, né? Conecta a bateria com o gatilho pressionado. E aí, vamos acessar. Estamos no modo de programação. Dona Michele, eu quero colocar aqui nesta AK o padrão de seletor para uma AK-47. Qual é a programação? 8, nessa aí. Na principal, Isso, 8 e depois bips. 2. 8 bips na principal e depois 2 bips a partir do momento que entra nela. Né? Exatamente. Então agora é um pouquinho chato porque a gente vai ter que contar os bips, tá? 2. 6. 7. Vai entrar o modo 8. Modo 8, segurei o gatilho. Acessou a programação. E aqui, 2 bips, né? 2 bips. Segurei. Confirmou a minha programação. Então agora eu vou levar o seletor lá no travado, né? Para mostrar que a arma está travada, né? E aqui no centro, gurizada, a gente tinha, né? O semi-automático. E agora, num seletor programado para ser o seletor do AK-47, a gente tem que ter o full. E agora, lá embaixo, né, onde estava, né, o semi, aliás, o full, né, antigamente, agora a gente tem que ter o semi-automático. Lembrando que o semi-automático já está com a programação binário. Funcionou, chefe? Então, gurizada, agora eu quero mudar um dos modos de seleção de disparo que eu programei aqui nessa AK. Eu vou manter o tipo de seletor, porém, lá no semi-automático eu não quero mais ter a função binária. Agora eu quero colocar um burst de 3 disparos. Então eu tenho que acessar o modo de programação. No modo de programação eu tenho que esperar 2 bips, que é referente ao seletor na posição semiautomático, e dentro dessa subprogramação e aguardar aí, né, 3 bips, que é referente ao burst de 3 disparos. Então eu tenho que colocar o seletor no full, que agora é na primeira posição de seleção da placa seletora. Eu tenho que segurar o gatilho e plugar a bateria para acessar o modo de programação.
Acessou. 1 bip. 2 bips. Segura o gatilho. Acessou. 3 bips, né? 2. 3. O burst. Segurei o gatilho. Confirmou. E aí, agora, né? Eu vou tirar do full. Travei a arma. Vou voltar aqui, né? Na primeira posição, que é para ter o full ainda, né? Temos o full. E agora, lá embaixo, né? Onde a gente tinha o semi-automático selecionado aí o modo binário, né? É para a gente ter um burst de 3 disparos. Então, gurizada, as programações elas funcionam, né? Eu sei que é chato de programar, mas enfim, tu prestando atenção e sabendo como fazer, certamente tu vai conseguir aproveitar todos os modos de programação que essa placa oferece. Eu não vou falar sobre todos eles aqui, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas enfim, aqui tu já tem, né, o start aí, né? O início dos caminhos para que tu consiga fazer todo o restante da maneira como tu quiser programar a tua placa do T238. Configurações finais, gurizada, sobre essa placa do T238 aí, tá? Enfim, tu viu ali, né, tchê? É difícil de fazer a instalação, é complicado de fazer a configuração, porém, eu gostei muito das programações que essa placa oferece. Só que tu tem que saber, né, tchê, que quando tu for mandar essa placa para alguém instalar para ti, tu não pode mandar para qualquer arigó, né? Essa placa aqui ela tem que ser, no mínimo, muito bem instalada para que tu não tenha problema depois, né? Inclusive um problema severo no qual tu pode acabar perdendo a placa eletrônica. Então tu tem que mandar para um mecânico que seja da tua confiança para que ele faça a instalação da maneira correta. Outra dica que eu quero dar para ti é que quando tu tiver a placa T238 instalada na tua arma, tu nunca guarde ela com a bateria plugada, porque ela vai consumir toda a carga da tua bateria. Então isso para uma bateria LiPo é muito perigoso. Se ela descarregar completamente, tu vai ter problema. Certamente vai dar problema também numa bateria Life, numa NiMH também, mas enfim, já fica a dica. Tem placa T238 na tua arma, nunca deixa ela guardada com a bateria plugada. Antes de eu ir embora, gurizada, eu tenho que te mostrar uma coisa, como essa arma ela fica linda quando ela tá com o magazine enfiado. Aqui, empresta aqui, Michele, o magazine, para mim mostrar a beleza pura desse armamento para esse pessoal que tá assistindo esse vídeo. Olha que coisa bem linda, gurizada. Olha que arma fantástica. Ai, Bagé, eu não gosto de AK. Pode sair do meu canal, então, e não curte mais os meus vídeos aí, vai-te embora, que o cara que não gosta de AK nem merece estar por aqui. Olha só, gurizada. Que baita arma, né, tchê? Linda, né? Fechou, gurizada? Até que enfim chegamos ao final de mais um vídeo longuíssimo aqui da Mecânica 6mm, né? Me perdoa por isso, mas enfim, para que eu consiga passar a informação, né, detalhada, não tem como ser diferente. E já te agradeço por ter ficado até o final, né? Só que antes de ir embora aí, não te esquece de deixar o teu like aqui no vídeo. Se tu ainda não te inscreveu, aperta esse botão vermelho aqui, pelo amor de Deus, né? E nos ajuda aí compartilhando os vídeos da Mecânica 6mm lá nos teus grupos de WhatsApp, que eu sei que tu passa o dia inteiro no WhatsApp lá, né? O que te custa encaminhar um videozinho aqui do teu tio lá, né? Pra disseminar a informação que a gente está transmitindo aqui no canal. Então, muito obrigado para quem já for nos ajudar, né? E agora eu quero mandar um abração, né? Um abraço de hoje, gurizada, vai pro Marcelo. Marcelo, ele é ali de Caxias, é esse guri aqui, ó. E ele que é o dono dessa AK romena aí, né? Coisa linda, né? Essa AK da Cybergun. E ele trouxe essa AK aqui em casa, toda desmontada, dentro de uma mochila. Deixa eu pegar a mochila aqui, ó. Essa aqui é a mochilinha dele, né? E as peças da AK estavam jogadas aqui dentro desse balde plástico. E ainda por cima tinha mais o T238 aí para mim fazer a instalação, né? Então ele veio com toda essa parafernália e eu que tive que me virar. Mas enfim, missão dada é missão cumprida. O serviço está pronto, sucesso total. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua confiança e até o próximo vídeo.